Minha saudação a cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs leigos. Compartilhamos juntos de ideais, de sonhos, de causas, momentos diferentes na história de participação no Conselho de Leigos, mas com a mesma alegria, a mesma resposta a cada tempo histórico e o mesmo amor, a mesma paixão, ao mesmo discipulado missionário em diferentes lugares do país. Então, uma alegria muito grande a minha participação e a mensagem que trago a vocês de meu tempo de história vivido no Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Eu comecei a atuação dos leigos lá no começo da década de 90, mais precisamente de 92 até o ano de 98, eu estive sob 2 mandatos aqui na coordenação do Centro-Oeste, primeiro na coordenação do Conselho Arquidiocesano de Leigos e, mais tarde, na coordenação do Conselho Regional de Leigos Centro-Oeste, que abrangia, na ocasião, na época, o estado de Tocantins, de Goiás e Distrito Federal. E a prelazia de São Félix do Araguaia, que naquele tempo pertencia também aqui ao Centro-Oeste Regional da CNBB e, portanto, também Regional dos Leigos. Seguimos a mesma distribuição territorial e eclesial daquele tempo. Alguns marcos importantes que me vieram à memória e que gostaria de compartilhar com vocês. O mandato que eu tive no CNL foi do ano 1999, até 2004. Foram 2 mandatos de 3 anos cada mandato. Destes mandatos, principalmente nós tivemos em 99, um marco muito importante que foi a aprovação na Assembleia, então, de Itaici, dos Bispos do Brasil, do documento 62, documento que chama Missão e Ministério dos Cristãos Leigos e Leigas. Esse documento teve uma participação muito importante do CNLB, porque nós coletamos, na ocasião, mais de 200 emendas vindas de conselhos regionais, também de bispos, mas principalmente de dioceses e de leigos, que aperfeiçoaram e enriqueceram enormemente esse documento. No documento, claro que tem um destaque especial ao nosso formato próprio no país de organização dos cristãos leigos em âmbito nacional e também as experiências locais, diocesanas e regionais no jeito de nos organizarmos. Isso, portanto, foi abraçado conjuntamente pela Igreja no Brasil como uma organização legítima, válida e importante para toda a Igreja. Um aspecto importante que nós, quando começamos em 99, procuramos, dentre outras iniciativas, fazer colegialmente, foi também pensar uma marca própria, a marca que tem até hoje, aquele leigo, leiga, de braços abertos para o mundo, irradiando luz, consciente da identidade, firmeza na missão. Portanto, uma logomarca que atravessou aí as décadas e que está como um sinal de identificação para todo o laicato organizado no Brasil. No ano 2000 nós tivemos muitas frentes, muito trabalho. O ano 2000 foi um ano de celebração jubilar, eram os 2000 anos, uma convocação do Papa João Paulo II pelo jubileu dos 2000 anos de nascimento de Cristo, e claro que isso se estendeu e irradiou-se por toda a Igreja no mundo. Nós tivemos essa celebração jubilar do ano 2000 muito intensa aqui na Igreja do Brasil, e também tivemos o ano jubilar que aconteceu em Roma, o ano do jubileu para os leigos. Eu, em nome do CNLB, estive representando o Brasil neste ano jubilar dos leigos, onde nos encontramos com leigos de todos os conselhos nacionais, de movimentos eclesiais de âmbito internacional, e foi um ano de uma experiência muito singular, muito marcante. Também nós tivemos, no ano de 2000, o primeiro encontro nacional de movimentos eclesiais. Ele aconteceu em Goiânia e, claro que requereu um empenho especial. Foram 5.000 participantes, houve um
um trabalho redobrado, seja para hospedagem, organização, celebrações, palestras, conferências, portanto também algo que demandou muito empenho, seja pelas coordenações regionais, seja também pelo trabalho local para acolher tanta gente neste primeiro encontro de movimentos. Claro que isso foi demandado também, sobretudo pela CNBB, num esforço de dar mais unidade ao laicato. Havia algumas tensões que se verificavam no país, movimentos eclesiais emergentes, novos, estavam com pujança, com vibração, mas estavam também com alguns desafios de unidade, de integração, e o movimento serviu para esse empenho de maior unidade e união do laicato, no espírito eclesial, no esforço de unidade. Nós tivemos em 2001 também iniciativas, grandes marcos. Um deles foi a experiência que tivemos de integração dos Conselhos Nacionais de Leigos do Cone Sul. Portanto, os países aqui do Cone Sul da América do Sul, pois nos unimos, fizemos no início, em fevereiro de 2001, este primeiro encontro. Ele resultou também num estatuto bilíngue com uma expectativa de criar o Conselho da América Latina e Caribe, um conselho de leigos. Isso depois teve um desfecho adverso, não foi aprovado, mas pelo menos foi uma proposta que apresentamos ao CELAM de unir os empenhos e esforços de leigos organizados em todo o continente. Também nós tivemos, muito marcante, os 25 anos do CNLB. Isso foi com muitas celebrações, com alegria, com lembranças, com história, com memória, com gratidão, com celebrações que recordamos os 25 anos, 2 décadas e meia de experiência organizativa nesta modalidade aqui no país. E também nós tivemos muito marcante decorrente de conferências, conferência como evento, conferências diocesanas e regionais que culminaram numa conferência nacional, a primeira conferência nacional de leigos que aconteceu em Fortaleza. Então, muito apoiados por Dom Aloísio Loscheider, também pelo arcebispo de Fortaleza na época. Dom Aloísio já estava em Aparecida como arcebispo e que esteve nos orientando na organização desta experiência de conferência. Nós preparamos um instrumento de trabalho, houve a equipe de formação que percorreu todo o país, aprofundando os diversos temas que culminaram, convergiram nesta conferência nacional. Foi um momento muito marcante desta conferência, foi deliberado também para transformar o então Conselho numa conferência como organismo. Isso, inclusive, era a ideia de Dom Aloísio Loscheider, inicialmente, depois foi abraçada por todos e que depois, claro, não foi exitosa como desfecho, não teve a aprovação não aqui da CNBB, mas do Pontifício Conselho para os Leigos em Roma e também do Papa, que não concordaram com este formato organizativo de conferência. Mas claro que foi um momento muito rico da nossa experiência cristã e experiência eclesial, de debate sobre a melhor forma de nos organizarmos como laicato aqui no país. Em 2002 também nós tivemos um ponto muito marcante. Antes nós tínhamos apenas o Dia do Leigo, que coincidia com o encerramento do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei, evocava os tempos da ação católica e fazíamos uma coleta nacional. Mas também a Conferência dos Bispos decidiu pela campanha da evangelização e pela coleta pela evangelização. Então foi extinta a coleta do Dia do Leigo, se passou a apoiar mais a campanha da evangelização e os leigos, pelo CNLB, passaram a ter uma participação percentual desta coleta da evangelização
para a sua atividade organizativa específica dos próprios leigos. Também tivemos muitas outras iniciativas que percorreram os 2 triênios, os 2 mandatos, que foram uma continuidade ao que foi o trabalho de antecessores, que foi também continuado por equipes que vieram nos anos seguintes da história do nosso Conselho, que foram, como disse, o Dia dos Leigos, isso com subsídio preparado. Eu tive a alegria, a pedido da coordenação que nos antecedeu, de escrever o primeiro subsídio do Dia dos Leigos. E ele continua até hoje, cada vez melhor, mais aperfeiçoado, e tem ajudado tanto no aprofundamento da identidade da missão. E também tivemos muitas outras publicações importantes. Delas eu destaco 2, que a meu ver são muito marcantes. Uma é um livro sobre a história do CNLB. Foi a propósito dos 25 anos do Conselho, mas ele também recolheu com trabalho e um empenho muito grande de pesquisa nos arquivos do Conselho e trouxe os momentos marcantes de 2 décadas e meia de caminhada. E outro, nós procuramos fazer a publicação das análises de conjuntura. Foram mais de 30 edições, publicação mensal. Considerávamos que era importante que os leigos pudessem ir fazendo uma análise, como que uma síntese dos principais acontecimentos do país e do mundo, da igreja e da sociedade, para se posicionarem melhor, para agirem com mais discernimento sobre a realidade, e isso de fato foi muito importante. Foi numa ocasião em que a CNBB também, por razões diversas, resolveu a não publicar mais análise de conjuntura. Então, claro que abraçamos isso como instrumento muito importante para aquele tempo. E houve um empenho também com a organização do arquivo. O arquivo havia caixas e caixas, prateleiras e prateleiras de material acumulado ao longo das décadas, de modo que isso tudo foi devidamente encadernado, foi separado por fases, por épocas, por ciclos, por temas, por acontecimentos, a fim de que os que viessem depois e, quem sabe, as gerações seguintes tivessem acesso de um modo mais organizado sobre a história e sobre cada tempo e cada geração da organização do laicato brasileiro. Enfim, nós tivemos também, sempre procuramos, também neste período em que atuamos à frente dos leigos, da organização, foram ênfases muito marcantes que procuramos como que dar destaque. Foram principalmente a questão da identidade, quem somos nós, a nossa missão como leigos, a formação e também a organização. Principalmente nós herdamos aquele destaque muito grande dado pela Conferência de Santo Domingo, que era o protagonismo dos leigos, e nós procuramos matizar aqui no Brasil este protagonismo, dizendo, olha, não se trata mais de um protagonismo só de indivíduos, de leigos tomados individualmente, mas um protagonismo coletivo. E, portanto, um protagonismo que passa pelos caminhos da formação e da organização. Em razão disso, claro que também não só um protagonismo dentro da igreja, mas também um protagonismo na sociedade. Os leigos tiveram uma participação decisiva, por exemplo, na coleta de assinaturas pela lei contra a corrupção eleitoral. Foi a primeira lei aprovada. É bom recordar que naqueles anos nós não tínhamos ainda a internet, então foram milhares de leigos coletando manualmente, com a caneta, com as fichas, em portas de paróquias, em dioceses, em rodoviárias, em escolas, nos lugares que estávamos no país, pois fomos coletando isso em 2 anos continuados. No primeiro ano não conseguimos atingir 1 milhão de assinaturas. No segundo ano, a nova tentativa, então o número de assinaturas foi ultrapassado
E colaboramos, claro, com a construção da ética na política e com leis mais eficazes para construir, afinal, uma política como expressão de serviço e como testemunho nosso também de colaboração à história do país e ao bem comum. Nós também tivemos, posso dizer como um testemunho, um crescimento pessoal, meu também, dos irmãos de jornada. Sempre trabalhamos em espírito de equipe, era sempre a comissão executiva, também fazíamos reuniões, como isso aconteceu sempre na história do CNLB, o encontro dos coordenadores, presidentes regionais e coordenação nacional. Andamos por dezenas de dioceses pelo país, foram incontáveis os encontros de formação, assembleias, revisões estatutárias, enfim, um empenho grande por colaborar com nossa organização e formação. Um momento, um estágio, um tempo vivido de igreja, de muito enriquecimento espiritual, de formação, de consolidação do próprio testemunho e de afirmação de nossa identidade laical. Por isso eu agradeço a Deus por ter me possibilitado também esta oportunidade de atuar. Agradeço a tantos irmãos e irmãs de jornada com quem juntos caminhamos, muitos já aposentados, o tempo passou, outros falecidos, mas irmãos e irmãs que guardo com viva memória e com profunda gratidão. E também agradeço a cada um de vocês que dão esta continuidade ao trabalho que nós, na base, em nossas cidades, em nossas diferentes missões, vamos continuando, e desejo que esta caminhada, esta história deste importante conselho, com sua atualidade no tempo, continue a dar a sua decisiva contribuição para o país, para o mundo, para a igreja e para a sociedade. Um abraço grande e fraterno a cada uma de vocês.